Eu tenho perguntado aqui, falei com o Tasso também sobre isso, se a gente tinha se tornado melhor ou pior com essa pandemia. Porque quando começou, eu juro que eu pensei, que falei, cara, agora tá todo mundo se ajudando, todo mundo tá no mesmo barco, rico, pobre, todas as linhas de pensamento. Falei, a gente vai sair melhor dessa. E eu tô vendo que parece que não, parece que aflorou um lado ainda mais mesquinho do pessoal. Será que eu tô sendo muito pessimista em relação a isso? Não, você está sendo só realista. É, né? Você está sendo realista, porque ah, isso já no começo da pandemia, no ano passado, eu tive a oportunidade de discutir isso, porque muita gente falava isso. É. Não, agora então, todo mundo solidário, não sei o quê. Não, se a gente observa a história em episódios semelhantes a esse, nunca houve mudança do comportamento humano. E não é nem dizer que fica pior. Pode ficar pior quando você fica exposto a algum tipo de carência radical. Então, as pessoas poderiam chegar a um ponto de se matar por vacinas, É, exagerando a coisa. aquele desespero, né, No pela desespero. Mas, na realidade, a humanidade continua como ela sempre foi. Então, vacina custa caro, aí de repente rola umas doação, né? falta oxigênio. Falta oxigênio, aqui no caso do Brasil. Tem países que são menores, mais homogêneos, com menos desigualdade, você consegue realizar o cuidado melhor, consegue vacinar melhor. Quem é mais rico, em termos de países, tende a se sair melhor. Então é tudo igual. A ideia de que a humanidade ia mudar moralmente, a gente não tem nenhum dado histórico em épocas semelhantes que comprove isso, Talvez assim. pela rede social só fique mais exposto isso, né, a gente só percebe mais. A rede social expõe tudo, né, então É, tanto a ideia de que haver mais solidariedade, ainda tem uma outra coisa que catástrofes longas são monótonas. Então, quando morre uma pessoa que você conhece, o mundo acaba. é, Quando morre 450, você nem lembra. longe daqui. É como dizia o Stalin: uma morte é uma tragédia, milhões é estatística. É. Então, isso é a realidade dos fatos. O que não significa que não tenha gente que se dedique, que esteja trabalhando muito, não tenha esforço para fazer as vacinas, por exemplo, Os ou do corpo enfermeiros que estão médico como um todo e tal. Claro, mas a ideia de que a gente vai ficar melhor, normalmente isso só é bola fora. eu lembro de um conto do Ray Bradbury, não sei se você conhece, que é um dos Sim. meus autores favoritos, e tinha um conto dele que chamava A Última Noite, que me lembrou muito aquela parte mais punk da pandemia que a gente não sabia o que ia ser, né, estava todo mundo desesperado. E é uma história simples de uma mulher e um homem conversando, marido e mulher, assim, e eles sabiam por algum motivo que era a última noite da Terra, assim. E a mulher pergunta pro homem se eles tinham sido essencialmente bons, assim. E ele fala, cara, o problema da gente é que a gente não foi nem muito bom e nem muito ruim, a gente só foi a gente mesmo, Normal. normal. É. E aí, o que que você acha? Você acha que o ser humano é essencialmente mal ou essencialmente bom, ou não é nenhuma das outras coisas? Nenhum dos Nenhum dos dois, assim, dois? não, acho A que nossa natureza não é má e a gente tenta, suprimir isso de alguma forma? essa é uma discussão muito antiga na filosofia, né. A Quer tábula dizer, rasa, né? antiga pelo menos do século XVII para cá. A teoria da tábula rasa é que a gente nasce sem nenhuma definição, É, e a teoria do John Locke, e a partir daí a gente vai sendo, moldado na relação, inclusive pelos órgãos dos sentidos, que vem do mundo para nós. Agora, no século XVII também o Hobbes, ele levantou essa hipótese de que o homem a vida era bruta, violenta, curta, e para isso existe a política, para diminuir a violência a partir de uma violência legitimada, que é a violência do Estado, que detém o monopólio legítimo da violência. No 18, o Jean-Jacques Rousseau falou que o homem era essencialmente tendia à harmonia, à empatia, e que a civilização, a cultura, o mercado, o interesse, blá blá blá, fazia o homem ficar pior. Daí, normalmente, a gente faz uma oposição na filosofia Hobbes versus Rousseau, que é, dá nessa pergunta que você falou. é. Eu, pessoalmente, acho que nós somos um ser que passou pelo processo de adaptação, a gente tem qualidades morais, a gente é capaz, às vezes, de ser generoso, às vezes a gente é mesquinho, alguns de nós são piores do que os outros, alguns dão mais sorte.
sei lá, alguns conseguem dormir menos horas, aí realiza mais coisa na vida. Quer dizer, você tem uma gama de variáveis que não determinam que a gente seja nem essencialmente mal ou essencialmente bom. Agora, quando tem carência de recursos, a gente tende a correr o risco de ficar violento, mesquinho, egoísta. Se não tem carência de recursos, a gente pode, de repente, não ser tão mesquinho, ficar mais tranquilo. Então, acho que depende muito do meio. Eu não acho que acha uma essência, Tá. nem para um lado nem para o outro. É claro que tem gente que não presta, gente que é mais sim, sim. doce, por Tem os dois temperamento, extremos, tem. né?